Torcedor, torcedor de Bahia, torcedor de Vitória, Bavi é um jogo à parte. Se os protagonistas de cada clube não entrarem em campo, quando eu falo de entrar em campo, é jogar bem, assumir a responsabilidade. Então, se os protagonistas do espetáculo não assumir o seu papel, sabe o que acontece? Perde o jogo. E assim o Vitória, pela primeira vez, perde para o Bahia dentro do Barradão, porque os seus protagonistas não jogaram nada. E eu não vou aqui tirar o mérito do Rogério Ceni nem dos seus jogadores. Porque o torcedor do Vitória pode dizer assim: ah, mas é que a gente jogou mal. O torcedor do Bahia vai dizer: a estratégia do Ceni foi certa. E eu até concordo. O Jair entrou mal, escalou mal. Os seus protagonistas, Mateuzinho, Eric, René, que vive boa fase. E quando foi comparado no tete-a-tete, eu mesmo falei, entre René e Alejo, o momento do René é maior. Mas clássico não é momento. Clássico é você saber jogar. E os times em clássicos, seja em qualquer parte do mundo, precisa do apoio dos seus protagonistas. Jair escalou errado. Jair trocou errado. Rogério entrou com a estratégia certa, substituiu bem e venceu o jogo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou André Reis, aqui é o NFC, seu canal do futebol do Norte e Nordeste, canal do torcedor Raiz. Torcedor do Bahia, torcedor do Vitória, fica aí até o final do vídeo, que eu quero o like de vocês, eu quero que vocês se inscrevam, e eu quero também que você deixe sua opinião, mesmo sendo contrária à minha, mas eu quero saber o que você pensa, porque eu aprendo com vocês todos os dias. Vamos lá? Velho, o Vitória, que entra ali com o Wallace e o Zé Vito, com um meio de campo pesado fisicamente, foi totalmente engolido pela trinca de volantes do Bahia, do Nestor, do Acevedo e do Eric. Eric que faz um papel sujo de marcar, de não deixar espaços, né? O Juba que resolveu voltar a jogar pós-contusão contra o Vitória, e aquela recuperação de Juba, quando o René sai de cara com o gol, ele hesita, ele tem medo, ele não sabe o que fazer, como diz o antigo supervisor meu, colactus plactus, as placas colaram e Juba chegou e roubou a bola. Mas foi um domínio total do Bahia no jogo. O Jair Ventura, que também, quando foi comparado no tete-a-tete em vários lugares, e eu também disse que o momento do Jair era melhor. Hoje, o Jair faz mais com menos. E consegue montar, extrair o melhor de cada jogador. Só que a gente não pode menosprezar o Rogério Ceni, porra, um estrategista. Mas eu falei que o momento do Jair era melhor. E era. Vitórias importantes com o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. Invencibilidade dentro do Barradão. Invencibilidade não, mas o bom momento que o Vitória vive no Barradão. Tudo isso, quando a gente colocou na balança, a gente viu ali que eu enxerguei também que o Jair vive um momento melhor do que o Rogério, taticamente falando. Só que foi engolido taticamente. Jair entrou errado, substituiu errado, as placas colaram, ele não sabia o que fazer e foi engolido totalmente pelo Bahia dentro do Barradão. E poderia ser pior. Poderia ser pior. Alejo perdeu um gol debaixo da trave. Arcanjo fazendo milagres. Jean Lucas meteu bola na trave. Kika Oliveira chutou, o zagueiro tirou. Domínio. Estratégia. Foram no primeiro tempo em relação à estatística, né? O primeiro tempo, o Bahia, cadê aqui, meu pai? Foram 18 chutes a gol contra 4.
quase 5 vezes a mais. Vitória totalmente acuado, a posse de bola bem dividida, mas a posse da bola do Vitória era rapidamente recuperada pelo meio de campo do Bahia. Mateuzinho e Eric morto. No segundo tempo, a posse de bola continua dividida, aí empata em número de chutes. O Vitória dá 10, o Bahia dá 10. Só que Ronaldo não fez uma grande defesa. O maior perigo do Vitória foi uma cabeçada que belisca a trave ali do lado esquerdo do goleiro Ronaldo, que não teve nenhum trabalho no jogo. E o Bahia simplesmente poderia sair de dentro do Barradão com 4-0 tranquilamente. Um Vitória irreconhecível. E não é salário atrasado, né? O Fábio Mota já falou que paga antes, é tudo em dia, é bicho em dia, né? Isso aí foi a estratégia do Rogério, que superou a estratégia do Jair Ventura, que substituir absurdamente errado. Ele começa aqui, ó, o Jair. Martínez, não sei porque foi banco. Não entendi a presença do Wallace, apesar do Wallace não jogar mal, deu um chute perigoso. Depois ele tira a Taz e coloca Pochettino, que andou em campo. Marinho no lugar do Eric, não entendi nada, mas mesmo assim, ele conseguiu dar um chute no gol. Foi para fora, mas o Eric não fez nada. Parecia que nem estava jogando. Kaiser parece que não entrou em campo, porque ele entra no lugar do Mateuzinho. Já não tinha o meio de campo Vitória. Ele tira o Mateuzinho e coloca o Kaiser. E o Brits, que ainda conseguia segurar alguma coisa ali pelo lado direito, é substituído pelo Mateuzinho, que também não fez nada. Se for para destacar alguém do Vitória, o Arcanjo. Apesar do Alisson não ter feito uma partida ruim. Zé Vitor sentiu o clássico. René sentiu o clássico. Jogadores experientes do Bahia, como Alejo, cara que vive o clássico, New On The Boys e Rosário Central, marcou no último jogo dele lá, veio muito tranquilo para jogar o clássico e fez gol. Os estrangeiros, Mingo, Roman, os caras gostam. O Kiki, os caras respiram clássico. E jogaram com a estratégia de Rogério debaixo do braço e com a raça que eles têm a seu favor. Do lado do Vitória faltou raça, do lado do Bahia sobrou. Sobrou Acevedo brigando com bola com 3 jogadores do Vitória e ganhando. Nestor sendo estratégico, subindo no momento certo. Eric Pulga arrebentou no jogo. E olha que ele pegou um bom marcador, o Brits. O Kik fez um trabalho tático sensacional de segurar o Ramon. De segurar as investidas do Ramon, que é o cara que mais sobe no Vitória. E no meio de campo, o Mateuzinho totalmente desaparecido. Essa foi a história do jogo que eu consegui enxergar. Eu quero saber do torcedor. Foi justo o resultado? O que faltou ao Vitória? Para mim, faltou os protagonistas. Para mim, faltou Jair Ventura. Na minha opinião. Do lado do Bahia, a estratégia valeu a pena. A raça, entrar com vontade. O Jean Lucas, que entrou bem demais. O Michel Araújo entrou bem demais. Os bancários, como diz Romulo Mendonça, entraram bem. A jogada foi do Michel pro Jean Lucas. A jogada do gol foi o Eric recebendo do lado esquerdo, cruzando na cabeça do Alejo. Mas teve mais oportunidades, como eu citei aqui anteriormente. E um Bahia totalmente superior ao Vitória nesse jogo, porque futebol é momento. Vitória entrou no clássico, não só eu, como várias outras pessoas, como favorito ao clássico. Leve favoritismo, sim, por tudo que o Vitória vem fazendo dentro do Barradão. Pelo histórico do tabu do Bahia, nunca tem vencido o Vitória no Barradão. Mas o Rogério Ceni, à frente do Bahia, ele é o cara que quebra tabus e quebrou mais um. Tá aí o jogo, né? Foram 27 chutes contra 13. Vitória jogando dentro do Barradão. Não pode ser tão agredido como foi e não ter poder de reação. Né? Foram 10 chutes no gol contra 2 chutes no gol do Vitória. E a classificação fica assim do Campeonato Brasileiro, da Série A.
Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense e Cruzeiro, que estava perdendo para o Flamengo, mas virou o jogo, senão o Bahia estaria ali na quinta colocação. Bragantino em sétimo, Curitiba, Atlético, boa campanha do Curitiba, Atlético Mineiro nono, Corinthians, Botafogo, e aqui está o Vitória com 29 pontos. Dali do G5, o Vitória está 9, e do Z4, o Vitória está 4. O Mirassol tem um jogo a menos, porém é contra o Flamengo, um jogo mais difícil. Próxima rodada, o Atlético Mineiro o Vitória enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa, o Atlético Mineiro que vem em ascensão, jogo difícil, o Vitória também não consegue vencer em casa. Espero que essa primeira derrota do Vitória em casa traga uma coisa diferente. A Vitória volte a vencer fora de casa. E o Bahia joga em casa contra o Internacional, que está brigando para não cair, mas não existe jogo fácil dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas é um momento, sim, do Bahia dar uma resposta. São 8 jogos sem perder. Agora mudou, né? Como o próprio Rogério Ceni falou. Era 2 vitórias, 5 empates e agora mais um triunfo. Né? Então, são 3 triunfos, 5 empates, totalizando 8 jogos sem perder. Poderíamos estar numa situação melhor, o Bahia poderia, mas não está ruim. Tá para brigar o Bahia. O Cruzeiro pega o Vasco fora de casa, que é o principal adversário do Bahia ali. Né? O Vasco ganhando de 1-0, o Bahia vencendo de 1-0 Internacional, o Bahia só para a quinta colocação. Tesouro do Bahia, Tesouro do Vitória, onde você acha que seus clubes irão chegar no Campeonato Brasileiro? Me fale sobre o Bavi aí nos nossos comentários. Eu quero saber sua opinião, que para mim ela é de extrema importância. Valeu, gente. Beijo no coração, espero que goste do vídeo. Hypa, se inscreve, compartilha e deixa o like. Fui.